empreender no Brasil é um desafio. Fazer negócio no Brasil é um baita de um desafio. E acho que o empreendedor brasileiro consegue ter muita resiliência para conseguir ver oportunidade. Eu acho que a própria burocracia do país abre espaço para muitas empresas reduzirem, né, as barreiras. Acho que a Nuvem Shop, inclusive, onde eu estou hoje, é uma delas, né? Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast by Pinterest. E antes de falar de quem é nosso convidado de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos médios, com um pouquinho de luzes, assim, loira, mas sou morena. Tô vestindo uma blusa branca, um blazer branco, uma calça preta e um sapato preto. Agora, assim, falando do nosso convidado de hoje, ele que tem mais de 18 anos de experiência em marketing digital, tecnologia SaaS e estratégias de crescimento B2B, especialista em construir marcas fortes e desenvolver planos integrados de go-to-market, com passagens por empresas globais como LinkedIn, RD Station e Oracle. Atualmente, alia a visão estratégica e uma abordagem prática focada em resultados, inovação e experiência do cliente. E como CMO agora da Nuvem Shop, Bernardo Brandão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Já aproveitando, né, para fazer minha autodescrição. Então, sou Bernardo Brandão, sou CMO da Nuvem Shop, sou um homem branco, cabelo preto, mas com alguns fiozinhos brancos aqui nas laterais começando a aparecer, olhos castanhos, tenho 1,79 m, hoje eu tô com uma malha preta, uma camiseta branca, uma calça jeans escura. E muito animado aí pra gente poder trocar um pouco aí de experiência, falar um pouco sobre, né, Pinterest, sobre e-commerce. E já aproveitando, agradecendo aí o convite da oportunidade da gente estar aqui hoje para falar sobre esses temas aí. Tanto, né, ao Tecla SAP, mas também ao time do Pinterest. A gente que agradece você estar vindo aqui, né, o seu tempo para falar de umas coisas muito bacanas que a gente vai trazer. E antes da gente começar a mergulhar nesse assunto, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória aí pra gente. Tá. Bom, eu sou carioca, então, né, tô aqui morando em São Paulo, um carioca que veio muito cedo para trabalhar e não saí mais, né? Me apaixonei pela cidade, pela dinâmica do mercado e acabei construindo toda a minha carreira aqui. Então, são mais de 20 anos de experiência nesse mundo de marketing. Peguei muita transformação, né? Acho que há 20 anos atrás o marketing ele era bastante diferente do que ele é hoje. De um marketing mais tradicional, com poucos canais, com pouco conhecimento do cliente. Obviamente, para esse mundo hoje que muda, né, com IA, enfim, obviamente o digital já é uma norma, mas obviamente a gente passa por uma segunda, talvez uma das grandes ondas aqui de transformação com inteligência artificial, mas eu construí minha carreira basicamente, né, em empresas de tecnologia, muito focadas no B2B, mas algumas também tinham um play B2C e um B2B, então eu fiquei quase 10 anos na Thomson Reuters, uma multinacional de tecnologia para mercado financeiro, mercado corporativo. De lá eu fui fazer o startup do LinkedIn aqui no Brasil, depois na América Latina como Head de Marketing. Então ali foi talvez quando, né, em 2012, eu comecei a entrar nesse mundo mesmo de growth, esse mundo do Vale do Silício. Fiquei quase 4 anos lá, de lá eu fui para a Oracle, liderei aí a entrada de uma unidade de negócio de soluções para marketing, né, Marketing Cloud. De lá, eu rodei por outras áreas também. Comecei a estruturar a área de growth da Oracle para a América Latina, quando eu tive o convite de ir para a RD Station, né? Uma scale-up brasileira, que basicamente revolucionou esse mercado de inbound marketing no Brasil. E fiquei por lá, né, como VP e depois CMO por quase 7 anos. No meio do processo, a gente vendeu a empresa para a TOTUS, né, uma das maiores empresas de tecnologia aqui do Brasil. E desde o ano passado, eu estou como CMO da Nuvem Shop, que é a plataforma líder de e-commerce na América Latina. Muito bacana. Você começou falando de 20 anos, né, de mercado. Eu brinco que era tudo mato, né? Eu também já estava nessa época e eu falo, a gente viu uma evolução e uma mudança muito drástica, né? Eu acredito que nós somos a geração que mais viveu mudanças de uma forma, assim, sair do fax para um smartphone, né? Uma coisa, assim, muito maluca de como a gente teve que se reinventar na forma de fazer marketing absolutamente tudo, né? Tudo, assim, é muito louco, porque eu estava pensando outro dia, eu me formei na faculdade em 98, ali eu vi a internet nascer, era quando a internet estava começando a despontar, tanto que
No começo, eu só tinha acesso à internet no laboratório da faculdade. O Google não existia, eu usava até um site chamado Webcrawler, que era quase uma versão pré-histórica anterior ao Google. Então, eu basicamente vi, né? Acho que presenciei o nascimento da internet. Uma curiosidade é que meu primeiro emprego, na verdade, até antes da Thomson, ainda no Rio, foi numa espécie de startup. Então, eu trabalhei no Banco Bozano Simonsen, que era lá em 2000, um dos principais bancos de investimento no Brasil. Eles tinham incubaram um negócio online, que era uma espécie de supermercado financeiro, que você pudesse investir em bolsa, contratar aplicações e fundos. Depois virou um spin-off. Mas ali foi meu primeiro emprego, carteira assinada, já num player digital, numa startup ali dentro de um banco, mas depois ela virou, né, um spin-off mesmo. E peguei ali né, a primeira bolha de internet, lá em 2000, e o estouro da bolha que aconteceu, né, logo na sequência, que foi aquela baixa, obviamente, né, as expectativas de resultado das empresas da época ainda não tinham modelos de negócio sustentáveis. Falar em rentabilidade, basicamente, né, não era algo que até então era um direcionamento claro, era muito crescer, tentar desbravar o mercado, mas aí teve um choque de realidade e é muito engraçado, porque às vezes a história é um pouco cíclica, né? O que a gente vem vivendo também nos últimos anos, após anos também de muitas startups sendo criadas aqui no mundo e no Brasil, com valuations, né, gigantes, onde só o crescimento importava. E depois de um reset aí, pós-pandemia, onde lucratividade tem que, né, acompanhar crescimento, você tem que conseguir equilibrar esses dois fatores. Quando eu olho para trás, eu vejo que, de certa forma, às vezes a história tende a se repetir, né? Até uma coisa curiosa que você está falando dessa bolha, né? Então, quando começou essa parte do digital, eu me lembro, eu estava numa empresa de tecnologia também, trabalhando como gerente de marketing. E aí, quando a gente ia fazer algum anúncio, eles falavam, a gente te dá o banner no digital. Então, assim, era uma coisa que a gente pagava anúncio impresso e a gente ganhava no digital. Então, olha como a gente evoluiu, furou uma bolha. E aí, quando você fala, por exemplo, de RD democratizou muito também, né? Essa parte, porque tudo era muito dolarizado com todas as ferramentas para growth. E aí o RDLV democratizando isso também foi uma coisa, um divisor de águas também nisso. Foi, né? assim, e para mim foi uma experiência muito bacana, assim, uma empresa que, né, acho que nesse mundo de SaaS, né, de Software as a Service, essa primeira onda de empreendedores e empresas de SaaS no Brasil, acho que a RD foi uma das que despontou, né? Foi uma das principais, se não a principal, nesse mercado de SaaS. Ela ajudou a educar e formar literalmente um mercado de inbound marketing no Brasil. Então, se hoje muita empresa que a gente vê no dia a dia faz inbound bem feito, isso é muito, entre aspas, né, positivamente culpa da RD. Por todo o play de inbound marketing de conteúdo, que a RD lá atrás, né, começou a desenhar desde 2011, 2012, usando mecanismos de busca. O próprio RD Summit, que, né, foi um evento que nasceu lá atrás também, foi crescendo e Enorme, sendo né? um grande propulsor de educação. Então, para mim, participar dessa jornada, acho que foi um grande aprendizado aí, tenho bastante gratidão. Muito bacana. E aí, quando a gente fala dessas startups que estão aparecendo, né? Eu falo muito que o brasileiro, às vezes, ele tem baixa autoestima. Porque quando a gente olha o quanto que somos fazedores disso, né? Eu estava no Web Summit esse ano. E aí, você olha a quantidade de empresas bacanas, com tanta informação, com tantas inovações que a gente tem, né? E aí, equiparado com outros países, a gente está entre os top 5, se eu não me engano, em relação a isso, né? Sim. Acho que a tecnologia... aliado, obviamente, a talvez esse perfil do empreendedor brasileiro, né? Já convive com crise há muito tempo, né? Acho que as empresas foram forjadas em meio a diversas crises no Brasil. Então, acho que isso gera uma capacidade de adaptação muito grande que a gente tem aqui, sempre teve, e que criaram, de fato, né, empresas globais que nasceram a partir do Brasil. E na sua experiência, como você vê hoje os empreendedores no Brasil? Eles se diferenciam dos demais como? Eu acho que eu começaria por ali. Acho que a capacidade de
olhar a oportunidade em meio à crise, porque a gente foi forjado, né, através de diversas crises econômicas, macroeconômicas, enfim. E foi dali que, né, muitas empresas cresceram, viram oportunidade. Então, acho que o empreendedor brasileiro, ele acho que não deve nada para outros países, outros empreendedores, mesmo tendo que lidar, muitas vezes, com uma carga tributária muito, muito alta, né? Então, empreender no Brasil é um desafio, fazer negócio no Brasil é um baita de um desafio, e acho que o empreendedor brasileiro consegue ter muita resiliência para conseguir ver oportunidade. Eu acho que a própria burocracia do país abre espaço para muitas empresas reduzirem, né, as barreiras. Acho que a Nuvem Shop, inclusive, onde eu estou hoje, é uma delas, né? A nossa missão é reduzir as barreiras para o empreendedorismo através de permitir a venda online, de você atingir o teu público de maneira digital. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a capacidade mesmo de adaptação e de buscar ganhos de eficiência em meio às nossas burocracias e, né, dificuldades do dia a dia. Eu, como empreendedora também na Cuba, eu falo que a gente vive aquele eterno 7-1, né? O fatídico Brasil-Alemanha, que é aquela coisa que a hora que você está entrando numa coisa, já vem outra, e aí você fica naquela dúvida de tanta coisa que vem, né? E hoje, como que a Nuvem Shop se coloca como aliada aí dos empreendedores? Bom, a Nuvem Shop ela é uma plataforma de e-commerce, é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Hoje são mais de 170 mil clientes aqui na região. No Brasil, especificamente, a Nuvem Shop já tem mais de 90 mil clientes. Então, são marcas, né, que querem vender diretamente para os seus consumidores, que querem expressar a identidade da sua marca, que no final é o que gera diferenciação, né? A gente sabe o poder que uma marca tem na construção de uma proposta de valor para gerar diferenciação, para que o consumidor consiga se conectar e consumir os valores da marca, o estilo de vida que aquela marca vai trazer. E a Nuvem Shop, ela permite isso. Então, né, a gente tem a plataforma, a loja online, que é a base de tudo, né? Por onde o empreendedor ou aquela marca que já vende e que ainda não faz no digital, às vezes tem uma loja física ou começou a vender, isso acontece muito, né? Por redes sociais, ou vender só com um catálogo, um PDF que distribui no WhatsApp para sua base de contatos, é a forma, né, que esse empreendedor, essa marca tem de fato, se estruturar, escalar o seu negócio, começar a gerar fidelização, recompra, né? Aumentar o famoso lifetime value, né? Você conseguir fazer com que, ao atrair um potencial consumidor, que ele compre, mas volte, vai comprando mais produtos, vai se fidelizando e você vai extraindo cada vez mais recorrência e também entregando experiência, entregando valor para aquele consumidor. Hoje vocês têm um papel forte aí de educação também, né, para esses empreendedores. Eu vejo que, assim, qual que é o impacto dessas ações hoje nessa construção de um ecossistema? Sim. Bom, acho que eu tenho um pouco dessa educação DNA, não só pela experiência da RD, onde a educação é muito forte, mas acima de tudo na nuvem. A Nuvem Shop, ela também, né, entende que todo esse processo de você ajudar as marcas e as lojas a escalarem no online passa por educação, né? Desde ensinar aquele empreendedor iniciante que está querendo começar um negócio, por N razões, né? Às vezes ele, de fato, tem um propósito e ele quer construir uma marca, deixar a marca dele. Pode ser alguém que, num primeiro momento, está buscando ter uma segunda renda, uma renda extra, para ajudar em casa, né? Isso acontece bastante, mas a gente tem casos e casos de empreendedores que começaram apostando, né, na linha de ter uma segunda renda, o negócio começou a deslanchar e isso virou a fonte principal, o negócio principal, o propósito de vida desses empreendedores, né? Então, a educação ajuda como alavanca de aceleração mesmo da maturidade, de conhecimento, para que, né, esses lojistas e essas marcas consigam dar esse salto, né? Primeiro, sair do 0 para o 1, de, né, montar uma marca, montar um produto, começar a ter um catálogo, colocar isso no ar,
gerar tráfego, atrair, né, as pessoas para o teu site, expor a forma única que você tem. Então, cada marca tem uma forma muito única de se expressar. Então, se posicionar, construir posicionamento e, a partir disso, você gerar venda e gerar experiência, né? Então, quando a gente fala de gerar uma experiência de compra positiva, agradável, isso passa por todo o arcabouço de gestão e operação que um empreendedor tem que ter. E a própria nuvem, ela começou como a loja online, sendo a oferta por onde todo mundo começa, e é a base de tudo. E a gente, ao longo do tempo, foi buscando resolver cada vez mais dores do nosso cliente. Então, alguns anos atrás, a gente lançou o nosso meio de pagamento, né, que é o Nuvem Pago. Então, a gente tem um meio de pagamento embutido, integrado já dentro, né, de quem usa a Nuvem Shop. Além da gente permitir a integração com outros meios de pagamento, porque a escolha no final é sempre do lojista, né? É o que for mais conveniente para o cliente dele e para ele. Mas a gente procura, com a nossa solução própria, oferecer condições e vantagens que são muito interessantes, tanto em termos de taxas, né? Taxas de aprovação, a gente isenta, né, o custo por transação quando ele adota a solução de pagamento. Adicional a isso, a gente também permite que dentro da própria plataforma esse lojista tenha acesso a crédito. Então, a gente começou, alguns meses atrás, a oferecer crédito. Então, né, falando das dificuldades, uma das dificuldades é, por exemplo, o capital de giro. Né? Acesso a crédito hoje está difícil. Então, a gente já liberando linhas de crédito, como a gente tem acesso às vendas, a gente sabe, né, quanto que aquele lojista está vendendo, com a capacidade dele de gerar receita, e a gente, em cima disso, vai concedendo linhas de crédito a taxas e prazos super competitivos. O crédito cai rapidamente na conta dentro da Nuvem Shop. A gente tem uma conta lá dentro. E isso permite com que ele vá, né, usando esse capital de giro para poder passar os meses, conseguir construir mais gordura e ir escalando a sua operação ao longo do tempo. Então, a gente lançou uma solução de pagamento. A gente também tem uma solução de logística, que é a Nuvem View. A Nuvem Shop adquiriu uma empresa de logística alguns anos atrás também, chamada Mandae. Então, a gente tem galpão, a gente tem o que a gente chama de um cross-docking, que é onde, né, a gente faz todo o manuseio dos pacotes dos lojistas da Nuvem Shop. Né? A gente trabalha com um pool de operadoras, são mais de 30 operadoras. A gente tem um algoritmo que, baseado no endereço de entrega, ele mapeia qual a melhor operadora com relação a custo, né, frete e prazo de entrega. E faz esse match, né, para que a gente consiga entregar sempre no prazo mais curto e ao melhor preço. Condição financeira, né? E a gente vem lançando muita coisa para ajudar em cada vez mais dores e pontos de contato. Então, a gente lançou o chat, o Nuvem Chat, que é a gente ter o que a gente chama de comércio conversacional com IA. Então, é um atendimento super humanizado, é uma IA treinada com o tom de voz da tua marca, como se fosse um humano do outro lado, uma pessoa de fato atendendo, e automaticamente fazendo com que a tua loja opere 24/7 para não perder nenhuma venda. A gente sabe que as pessoas hoje estão meio 24/7, né? Ninguém tá naquele horário, assim, das 8 às 17 ou das 9 às 18. Então, e ter essa comodidade de ter essa parte conversacional 24 horas por dia facilita muito, né? Porque a gente, como consumidor, muitas vezes a hora que a gente vai conseguir ver alguma coisa é tarde da noite, é no final de semana. Eu tô no domingo, às vezes, né, à noite em casa, e aí lembro que eu preciso comprar alguma coisa. O consumidor, acho que no final, ele quer cada vez mais conveniência e facilidade. Então, acho que existe hoje, né, acho que uma busca muito forte das marcas, até para elas se diferenciarem com relação à disponibilidade, atendimento e, obviamente, prazo de entrega, né, cada vez mais importante. As pessoas querem aquele produto naquele momento, senão você vai perder venda. Não, chega hoje, né? Por mais que você nem precise daquilo naquele dia, mas você paga R$1 a mais para chegar naquele dia. Exatamente. Às vezes você nem abre a embalagem, mas assim, está lá, né? E isso vira o novo normal para as marcas e na expectativa dos consumidores, né? Acho que a tecnologia, ela, de um lado, ela possibilita hoje que uma marca iniciante, começando, possa prover o mesmo tipo de experiência de grandes marcas, né? Então, o que atrás era praticamente impossível, né?
hoje, através de plataformas como a da Nuvem Shop, você consegue ter esse diferencial. O D0 é o mesmo, né, para todo mundo, nesse Sim. caso, funciona. Democratiza também, né, essa Sim. parte. Muito bacana. Bernardo, vocês têm um estudo em 2022 onde aponta que as mulheres são as principais, lideram, né, o empreendedorismo digital. Como que você enxerga o papel das mulheres aí no comércio eletrônico? Bom, primeiro que elas são 66%, né, de quem empreende. Então, são a grande maioria, são mulheres empreendedoras. E 66% desse total são mulheres que estão empreendendo sozinhas. Então, eu acho que as mulheres hoje ocuparam muito bem esse espaço, estão fomentando a economia, ou seja, né, de fato, empreendendo cada vez mais. É claro que, né, a gente ouvindo pelas pesquisas sabe que existem dificuldades, né, da jornada dupla. Muitas vezes tem a família, tem que cuidar da família e começar a gerir um negócio. Muitas vezes elas buscam muito por conhecimento, educação, mas vão ter que aprender fazendo mesmo, né? De fato, pegando, né, criando uma marca, criando um produto. E a gente vê cada vez mais casos de mulheres empreendedoras de todas as faixas etárias, criando marcas, assim, muito relevantes, né? E acho que com as redes sociais, né? Com esse mundo dos creators, né? Dos influenciadores, elas virando a identidade e o rosto da marca, né? Então, essas empreendedoras hoje, elas são não só a marca, mas são o canal de distribuição, o canal de promoção e a forma como elas chegam diretamente, né, nas suas consumidoras ou nos seus consumidores. Isso é interessante você falar, porque até, de certa forma, por serem a cara da marca, isso engaja, traz comunidade e traz essa conexão também, né? Então... O que está acontecendo, que a gente está observando, é que as pessoas não querem mais engajar com uma marca, né? No final, elas querem engajar com uma pessoa do outro lado. E eu acho que com essa explosão da economia dos creators e dos influenciadores, a gente acaba percebendo que, né, isso gera um movimento onde, né, a voz de um creator, de um influenciador, ela é muito poderosa. Uhum. Porque é quem está se expondo no dia a dia, mostrando o seu dia a dia, ajudando as pessoas com dicas, com conteúdo, cada um no seu nicho, no seu segmento. E que no final do dia é isso que faz as pessoas se conectarem. Porque elas conseguem, talvez, se ver nas situações, elas conseguem, né, se relacionar com o que está sendo dito. Isso é que gera conexão, que depois vai gerar, né, uma vontade de consumir um produto daquela influenciadora ou daquele criador. Então, a gente vê as mulheres muito presentes nesse universo, né? E eu vejo todo dia centenas, milhares de empreendedoras que estão fazendo esse trabalho, né, no Instagram ou em outras redes sociais, de construir uma audiência, construir um público. E muitas vezes todo o trabalho de empreendedorismo começa aqui, né? Quantos exemplos a gente tem de mulheres que começaram fazendo isso no Instagram sem ter um produto. Sim. Ou seja, começaram primeiro com uma pegada de conteúdo, né? Conquistando uma audiência, sendo relevante para aquela audiência. E depois pensando como é que eu vou montar um negócio a partir disso. Viu uma demanda reprimida, colocou ali e falou assim, bom, agora dá para criar um produto ali. Exatamente. Só que aí também entra outro lado, né? Porque essas empreendedoras... uma coisa é quando você só está gerando conteúdo. Outra é quando você tem um produto envolvido. Um produto com um ticket, com um prazo de entrega, com uma expectativa de qualidade. Então, elas também, né, se tornam gestoras de negócio e começam a ter que lidar com desafios muito além da criação do conteúdo na rede social. Né? Gestão de operação, gestão de fornecedor, para, não sei, numa live de lançamento, o produto não acabar, o estoque, né, em 30 minutos, se tiver uma grande procura, com a qualidade do próprio produto. Então, é a marca e o nome delas que estão ali. Então, a preocupação com a experiência e com a qualidade se torna ainda maior. Muito bom. Hoje, você enxerga que tem, assim, algumas características principais nas empreendedoras brasileiras? Ou algo que te aponte, assim? Eu acho que tem algumas coisas, né? Acho que o primeiro eu falei, assim, acho que
um uso muito intenso de canais e de redes sociais, né? Muitas vezes elas, estando ali na frente da câmera, né? Quantas empreendedoras que eu não vejo que elas provam as roupas, né? Quando é do segmento de moda. Moda é um dos principais segmentos, inclusive. Então, quando a gente olha as categorias que as empreendedoras estão focando, passa muito por moda, por joias, né? Semijoias, ou seja, vestuário, arte, então objetos de arte, de decoração também, e até materiais de escritório. Então, enfim, são segmentos que as mulheres gostam, né? Talvez tenham uma afinidade grande, uma conexão grande. E no caso de moda, é muito normal, né? Que elas mesmas são as manequins ou as modelos que estão provando as roupas. E que são corpos normais, né? Então fica aquela coisa, por isso que conecta mais ainda, não é aquela coisa que é uma modelo. Então, sim. Você já consegue ver assim, mais ou menos um corpo como o meu funciona, né? Isso gera o quê? Autenticidade, né? Não é aquela coisa hipermontada, enfim, para uma capa de revista, mas é a realidade do dia a dia. Sim. Né? Quais são as roupas que vão ficar bem, quais são as combinações. Então, acho que tem uma atividade muito grande nesse lado de promoção, de gestão. Acho que, obviamente, tem acho que a habilidade, né, das empreendedoras de não só aprender muito rápido, a ter que gerir todo esse processo, mas acho que uma habilidade também de conseguir buscar soluções ali para as diferentes etapas desse negócio, né? Acho que quando você está montando, você tem certas dores iniciais para começar a fazer o negócio tracionar. Quando você começa a fazer o negócio tracionar, ou seja, começa a ter tráfego, os primeiros clientes, né? Acho que as empreendedoras têm uma preocupação muito grande com a experiência do cliente, né? Às vezes é aquele cartãozinho escrito à mão que vai ser enviado para cliente, que dá um toque diferente. Muitas vezes isso vem acompanhado de uma comunidade que ela está abrindo no WhatsApp para falar diretamente com as clientes e passar dicas, sugestões. É quase que a continuação do que ela posta na rede social, talvez para um grupo ainda mais fechado, menor. E a gente vê, muitas vezes, elas mesmo entrando em negócios de educação. Então, é muito normal a gente ver as empreendedoras começam um negócio, dão certo, tem muito sucesso, e num segundo momento, elas começam a desenvolver um business de educação para ensinar outras mulheres e outras empreendedoras a crescerem também através de criação de marca, da venda online. Então, elas começam a ter, de fato, ramificações que vão muito além do produto inicial da loja online. Interessante, né? Vai vendo como dá para ir desdobrando e cria um produto de um produto. Exatamente. Né? Muitas vezes Ou transforma a experiência, a jornada empreendedora numa capacitação, num curso de educação, em dicas para tornar as consumidoras daquele produto futuras empreendedoras também. Bacana. Hoje, dentro do empreendedorismo no Brasil, o que você vê como desafios gerais e quais são os determinantes aí para crescimento mesmo dessas pequenas e médias aí que estão começando? Eu acho que eu falei um pouquinho no começo, né? Acho que o primeiro conversa muito com a questão do acesso ao crédito. Então, para aquela pessoa que está começando e precisa de uma linha de crédito para começar, né, com taxa de juros, enfim, são condições difíceis, né? E se você não conseguir gerir bem esse processo, o teu negócio vai ter uma vida muito curta. Então, acesso a crédito, acho que é um. Acho que tem a questão da própria gestão, operação do lado financeiro. Então, entender como é que você vai gerir, né, a operação sobre a ótica de margem, de precificação, gestão de custo, gestão de fornecedor. Então, se você não souber fazer isso, esse feijão com arroz, bem no começo, você eventualmente vai estar perdendo dinheiro a cada venda, sem perceber. Né? E aí, quando você percebe, é tarde demais. Então, acho que ter um pouco desse básico de finanças ali, de calcular margem, custo de produto, minimamente uma precificação, né? Acho que vai ser muito importante, mas é uma barreira, né? Que a gente encontra muitos empreendedores ali olhando. Acho que, obviamente, o próprio mercado, então, competição. Então, né, se você está querendo construir uma marca,
você naturalmente tem outras marcas que estão ali tentando dominar aquele território. Você tem, né, então, esse desafio de começar acertando ou tentando encontrar qual o produto que vai ter um fit bom com o teu público, né? Então, acho que um processo grande de aprendizado, né? Então, se você começa com um catálogo, né, de produtos ali, aprender um pouco como é que é o mix de venda, né? Quais são os produtos que são carro-chefe, que vão sair mais, como que esses produtos vão gerar a venda de outros produtos similares ou que se encaixam, né, correlacionados, como é que você faz o famoso cross-sell, né? Para quem comprou A, pode fazer um combo, comprar B. Então, aprender sobre essa dinâmica de venda, como ela acontece, porque muitas vezes o problema do empreendedor é no mix de produto. Ele não acertou a mão ainda em cima do mix, né? Então, avaliar muito bem como é que naquele segmento, naquele produto que você está tentando desenvolver, como é que está o ambiente competitivo, como é que é o nível de competição. A gente já falou, mas, né, geração de tráfego. Então, às vezes não basta só ter o produto no preço certo, né, na cor, modelagem, tamanho. Você precisa distribuir isso. Então, desenvolver capacidade de distribuição, que também tem muita concorrência. Mídia paga, por exemplo, a gente sabe que pode dar um resultado muito rápido no curto prazo, mas também, ao mesmo tempo, se não for bem gerido, não tiver foco, se não otimizar, você vai perder dinheiro muito, vai queimar muito rápido e não vai ter resultado. Mas tráfego, com certeza, é muito importante para você começar a ter tração, né? Começar a pegar confiança que as vendas estão começando a acontecer e que você está começando a ter uma base de clientes que você vai usar para fazer CRM depois. Uma das estratégias, né? Precisa estar ali dentro do planejamento. Sim. Então, assim, eu acho que dependendo do estágio que você está, né? Então, e de onde você está vindo, não tenho nada, estou começando um negócio do zero. Acho que é um tipo diferente de desafio. Eu tenho uma loja física, então, nunca vendi online, mas sempre vendi na loja física. Levar o teu negócio para online é um desafio diferente, né? Por um lado, né, se você está numa rua, o teu mercado endereçável não é mais quem transita naquela rua. Não é um CEP ali, né? Não é. O teu mercado endereçável é o mundo, né? Porém, é uma dinâmica diferente de venda, né? É uma jornada diferente. Logística, tudo. Né? De logística. De também como é que você começa a pensar a integração entre a loja física e o digital. Estoque, né? Então, aí começa a ter um outro desafio. Outra é se você vende só numa rede social. Ou seja, você vende no próprio canal de divulgação. Que é muito diferente de você ter uma loja online onde você vai estar preparado para oferecer uma experiência completa de marca, né? Então, acho que dependendo do estágio e do modelo de negócio, você vai ter desafios específicos ali. Bacana. Falando até em novos produtos, a Nuvem Shop está entrando com evento também, né? Sim. Conta um pouquinho dessa parte. O evento é o D2C Summit, é o nosso primeiro evento, grande evento proprietário, né? A gente não enxerga exatamente como um produto, mas, na verdade, ele conversa muito com esse processo de educação que a gente estava conversando um pouco antes, né? Então, o D2C Summit, D2C, né, é uma sigla chamada Direct to Consumer, que é venda direta ao consumidor, né? Em bom português, assim, é um termo fazendo a tecla SAP? Mas fazendo a tecla SAP é isso, né? Para quem vende direto ao consumidor. Então, a gente entendeu que faltava no Brasil um evento ou, né, um fórum que só endereçasse e conversasse com essa comunidade de marcas que vendem diretamente para os seus clientes, né? O que a gente, em inglês, chama de D2C. São as marcas que se relacionam direto com os consumidores, né? Diferente, por exemplo, de marketplaces, onde você, né, pode vender através de um marketplace, mas quem detém o relacionamento, o tráfego é o marketplace, não é a tua loja, né? A tua lojinha ali dentro, né? Então, é quase como se você está alugando ali, né, um espaço para poder fazer a tua venda, ao passo que a loja online é a tua casa. É a casa que é sua e que você vai ter total controle desse processo de ponta a ponta. Então, faltava no Brasil um espaço, um grande evento que de A a Z pudesse falar para esse universo de marcas que querem vender ou já vendem, né, milhões de reais para os seus
consumidores. Então, a gente criou o D2C Summit para ser esse espaço, para ser esse grande encontro da comunidade, desse ecossistema. Ele é o evento da Nuvem Shop, mas ele não é centrado na Nuvem Shop, né? Por isso que ele não se chama Nuvem Shop Summit, alguma coisa assim. Ele é centrado no mercado, na comunidade de marcas. Então, a gente está fazendo esse pelo primeiro ano, né? Aqui em São Paulo, no Distrito AMB. E a gente já está esperando aqui mais de 4 mil pessoas participando, mais de 3 mil marcas que vendem diretamente online vão estar com a gente. São mais de 100 atrações, então são trilhas, né? 3 grandes trilhas, uma trilha de gestão e operação, uma trilha de aquisição e uma outra trilha de venda e relacionamento. E a ideia é que a gente percorra toda essa jornada, né? De você... a gente ter discussões e painéis que vão falar como construir marca, como gerir o teu negócio, como pensar na melhor experiência de pagamento, a melhor experiência de logística, né, para entregar o produto no prazo adequado, ao melhor custo, como você usar canais para gerar tráfego, né? O próprio Pinterest vai estar com a gente, ele é um dos patrocinadores do evento, então vai estar também com a gente falando muito sobre como fazer todo esse processo de chegar em mais consumidores na plataforma do Pinterest, né? Existe uma integração muito bacana entre a plataforma Nuvem Shop e a Pinterest. Então, esse vai ser um dos temas que a gente também vai estar falando lá. Mas, no final, é para reunir a comunidade, né? A gente vai ter também, falando de educação, né? E um dos propósitos do evento é acelerar a educação desses lojistas, ou para quem está começando, ou para quem já começou a vender, ou para quem quer vender milhões ou já vende milhões. Então, a gente vai falar com todos os tamanhos de marcas e lojistas. A gente vai ter um espaço... a gente tem aqui um plano da Nuvem Shop chamado Next, para os lojistas que vendem acima de 100 mil reais por mês até alguns milhões de reais por mês. A gente vai ter um espaço dedicado só para eles, com uma agenda específica para falar dos desafios de quem está escalando esse negócio para milhões. Mas a gente também vai ter uma coisa muito bacana, que é um espaço muito focado em workshops de educação do e-commerce na prática. Então, o e-commerce na prática é a maior escola de e-commerce, tá, do Brasil e da América Latina. São mais de 2 milhões de seguidores no YouTube. E-commerce na prática é uma escola que começou lá atrás, foi adquirida pela Nuvem Shop, mas continuou com esse foco de ajudar os empreendedores, as empreendedoras a tirar o seu negócio do zero e depois escalar esse negócio para milhões. Então, é uma escola com uma série de cursos, né? Existe uma assinatura de uma plataforma onde você vai ter cursos sobre todos esses desafios que eu estava explicando para você, né? E a gente vai levar o nosso time, a gente tem um time de consultores de e-commerce para desenhar workshops que vão acontecer presencialmente nos 2 dias de evento. Bacana. Quando a gente pensa em Nuvem Shop e pensa em empreendedores, a gente pensa também em datas sazonais para cada um deles, né? Black Friday, acredito que seja uma delas também, que aí a gente tange todos os empreendedores de modo geral. Hoje, qual é a data sazonal que você entende como principal para a Nuvem Shop? E como vocês estão vendo o Black Friday também nesse caminho? A gente solta uma pesquisa todo ano chamada Nuvem Commerce. Então, a gente vai pegar os principais insights aí do mercado, dos lojistas. A gente faz uma pesquisa da nossa base. A gente lançou esse ano, em 2025. E quando a gente pergunta para eles qual as principais datas do varejo, Black Friday é a primeira, que é mencionada. Então, é basicamente Black Friday, seguida do Natal, como a segunda grande data, e depois o Dia das Mães, né? Então, é claro que o calendário do varejo ele vai de janeiro a dezembro, né? Mas quando a gente fala das grandes, as grandes datas que mobilizam mesmo, né? E onde os consumidores de fato vão ativamente buscar promoções, buscar experimentar novos produtos, conhecer novos produtos, são nessas 3 grandes datas, sendo a Black Friday a maior de todas. Qual a expectativa para Black Friday desse ano? Sim? É muito alta, assim, e ela cresce muito ano contra ano, né? A gente estava comparando 2024 versus 2023, os nossos lojistas que usam a Nuvem Shop. Eles cresceram de um ano para outro em vendas 43%.
né? De ano para ano. Em volume de ordens, Bastante. foi praticamente 40% também. Quando a gente compara isso com o varejo todo na Black Friday, o varejo todo em volume de venda, em receita, na verdade, cresceu cerca de 10%, 12% e em volume 10%, né? Então, o crescimento dos nossos lojistas foi muito acima do crescimento do mercado como um todo. Acho que se deve por algumas razões também, né? A gente viu muitos dos nossos lojistas não tratando a Black Friday como sexta, domingo, mas fazendo quase que um Black November. Então, usar basicamente o mês inteiro como um mês de ativação muito forte, tá? Claro que existe uma concentração, acho que esse ano vai ser final de novembro, né? A Black Friday. E um detalhe, até para quem estiver assistindo, né? Deve cair muito próximo do depósito do 13º salário. Então... Uma estratégia aí. As pessoas vão estar, obviamente, né? Vão estar recebendo o seu 13º salário, vão estar com dinheiro. Então, é uma ótima oportunidade para, obviamente, as marcas se posicionarem aqui, capturarem muito dessa disponibilidade. Mas... a gente percebeu, né? Se os nossos lojistas cresceram mais de 40% em receita e em volume, é porque eles usaram todo mês, né? Com ativações e promoções. Na verdade, todo o comportamento, né? Essa pesquisa pegou também. Comportamento de pesquisa, de intenção para Black Friday começa mais de 2 meses antes. Tá? E essa é a minha próxima pergunta, de como as empresas podem se antecipar a isso. Então, acho que pode já juntar com o seu gancho aí. Tá, então, né, já começou. Acho que o importante aqui para as marcas, a Black Friday já começou. Então, os consumidores já começam a pensar o que eles querem, né, em quais categorias ou produtos eles querem aproveitar. Eles sabem que vai ter... Né, vão ter diversas promoções acontecendo na Black Friday. Então, acho que para as marcas começar esse planejamento promocional, de calendário promocional e divulgação 2 meses antes, né? Porque é quando o interesse começa a despertar ali. A gente começa já a entrar nesse momento agora que a gente está falando já com, né, Black Friday, depois Natal, são as grandes datas, então começar antes. Já rodar alguns testes aqui para aprender. Né? Acho que acho que para as marcas é uma oportunidade muito grande de conquistar novos clientes. Né? As pessoas estão muito mais abertas a experimentar novas marcas e produtos na Black Friday, porque geralmente tem um gancho de preço, de promoção, que faz com que as pessoas tenham uma propensão a querer mesmo, estão muito mais abertas a conhecer. Né? Então, você acaba conhecendo muita marca nova, você vai consumir pela primeira vez essas marcas numa Black Friday. E aí, né, o lojista, a marca que conseguir isso, aí tem o desafio depois de transformar essa experimentação em recorrência e frequência de consumo pós-Black Friday. Né? Então, acho que tem essa dinâmica que é interessante olhar. Acho que também é importante as marcas afinarem muito, né, estoque, se prepararem em termos de estoque, em termos de entender do seu catálogo, né, de produtos, quais são os produtos que ela quer, de fato, usar como mecanismo, né, de experimentação ou de ampliação com preço menor, procurando colocar uma sensação de recência, ou seja, uma validade daquela promoção por um tempo determinado para você gerar aquele FOMO, né, e levar as pessoas a ir para a compra. Então, é importante, olhando o teu SKU de produtos, né, entender quais são os produtos que você quer, de fato, onde você tem mais estoque, onde você precisa girar mais, que você pode lançar mão disso numa Black Friday, mas também tomar muito cuidado com o ticket médio, para não desabar o teu ticket médio também. Então, ter a preocupação com margem, mas ao mesmo tempo tentar ter uma manutenção de ticket médio. Aí você pode tentar fazer alguma coisa casada. Então, pegar um item, colocar ele em uma promoção mais agressiva, mas fazer um combo, né? Ou pensar em alguma dinâmica de cashback para uma segunda compra, onde você vai ter uma margem melhor, por exemplo. Então, pensar nesses componentes, né? De produto, qual é o mix de oferta específico que você quer testar ou usar na Black Friday,
como é que você vai estar preparado em termos de estoque, como é que são as condições de logística, de frete. Então, garantir, né? Existe uma expectativa, como a gente falou, dos consumidores comprando, de ter isso, né, no mesmo dia, um dia útil, 2 dias úteis. Então, como é que você também vai se preparar para conseguir, num alto, num pico, né, de vendas, porque a Black Friday gera um volume muito grande, conseguir dar conta, né, de fazer com que os produtos sejam entregues certos, no prazo adequado, dentro da expectativa dos clientes, né? Então, cuidar muito da gestão, operação do teu negócio, também para não ter prejuízo, né? Acho que é importante você controlar, né, ticket médio, margem, garantir que tem produto suficiente para dar conta disso, mas também pensar em como é que você já começa agora a estar na cabeça do teu cliente, a fazer alguns testes para estar preparado, né, para o mês de novembro e mais especificamente para os dias, né, do final de semana do Black Friday. Maravilha. Voltando até um pouquinho do que você fala tanta coisa boa ao mesmo tempo que eu vou me perdendo aqui, viu, Bernardo? E você comentou também de hoje vocês terem uma integração junto com o Pinterest, né? Uhum. Conta um pouquinho disso, porque eu acho que isso também é uma estratégia dentro de Black Friday que faz sentido também, porque acaba tendo ali uma vitrine já, né? Sim. Então, a Pinterest, né, é um dos aplicativos oficiais do nosso marketplace. Então, no Nuvem Shop, ela se integra com mais de 300 aplicativos, tá? A Pinterest é uma delas, então você vai integrar direto na tua loja, você tem que ter uma conta business no Pinterest. Você faz integração dentro do teu painel, né, do que a gente chama do painel dentro da Nuvem Shop. E a partir disso, você vai basicamente conectar o teu catálogo de produto com o Pinterest. Então, você vai levar o teu catálogo de produtos para dentro da rede. Então, os teus produtos, né, carregando a foto, a descrição, o preço, a categoria, você vai fazer, né, essa integração à medida que o consumidor, quando estiver buscando, né, vou buscar looks de verão, né, o verão vai chegar aqui já, então quero ver alguns looks de verão, se você tem, né, obviamente, não sei, só uma marca de moda com peças para o verão, coleção verão já saindo, o teu produto, um vestido, né, uma roupa, vai sair no resultado e você vai ter isso pinado, né? O PIN dentro da plataforma. Então, à medida que o consumidor clicar, ele vai ter um card aberto com descrição, com preço e um link já para ir direto para a plataforma comprar. Então, é basicamente isso que permite, né, sobre a ótica da capacidade de você aumentar do teu lado como loja, como marca, aumentar a distribuição, né? Então, ter mais tráfego vindo, né, de quem está numa jornada dentro do Pinterest, né? A gente sabe que o Pinterest é uma rede que cresceu muito, onde as pessoas buscam muitos produtos, buscam referências, né? Eu quero ideias para um ambiente de casa. Planejar, né? Planejar muito desse, né, da sua vida e, obviamente, com uma propensão muito grande à compra, né? Uma pesquisa que depois leva a uma compra. Então, é o momento certo de você fazer a tua marca estar presente. E essa integração permite que você leve o teu catálogo automaticamente. Então, ele vai, à medida que você vai também atualizando o teu catálogo, essa atualização ela vai sendo refletida na plataforma. E aí você consegue gerar, né, um tráfego muito relevante. Você também tem a integração da tag do Pinterest, que vai permitir no painel da Nuvem Shop entender quantas vendas estão vindo de lá. E se eventualmente você tem um carrinho abandonado, você traqueando isso, você vai poder servir anúncios, né, para aquele produto continuar sendo exibido para aquele consumidor, para incentivar a volta e a compra, né? Então, na estratégia de tráfego, de aumentar a distribuição, essa integração ela é muito bacana porque ela permite, num contexto onde as pessoas estão buscando referência, se planejando, e é a hora certa de você ter atenção daquele consumidor. Incrível, porque querendo ou não é uma forma já meio que automatizada, né? Sim. Então você já consegue agregar em 2 em 1. E nativa, porque você está navegando no Pinterest, eu sou um usuário, né, de Pinterest, então estou navegando, ele é transparente, você nem percebe que é um produto sendo anunciado. Se você gostou, eu gostei de uma camiseta, minha tendência é querer ver de onde é essa camiseta, qual é a marca, então automaticamente você já vê o preço, você a partir de um clique já está no checkout comprando aquele produto. Muito bom.
Falando de tecnologia também, você começou falando do Nuvem Chat e como que hoje ele funciona e como as pequenas empresas podem fazer uso dela. Legal. Bom, o Nuvem Chat a gente lançou há alguns meses aqui, né? Agora no meio do ano. Ele é basicamente o que a gente chama de o Conversational Commerce, né? Ou, apertando aí a tecla SAP, o comércio que vai cada vez mais para o conversacional, né? Conversacional, leia-se hoje WhatsApp, né? Então, o Nuvem Chat ele vem para, de fato, permitir que as marcas e as lojas incluam essa capacidade de, através do WhatsApp, com uma IA, fornecer um atendimento humanizado e personalizado. Então, a gente já cansou de ver, né? Você entra num site, tem aquele botãozinho de chat, às vezes vai para um bot, que você sabe que é um bot, ele só vai te dando opções de menu, que você vai tendo que escolher. Não é uma conversa, né? É basicamente você sempre tendo que escolher opções dentro de uma árvore de menu, né? É muito diferente de você ter uma conversa onde você sente que você está conversando com uma pessoa, com um atendente do outro lado, só que isso está sendo powered by AI. Então, o bacana eu acho que o principal diferencial da Nuvem Chat é que ele, através da IA, ele dá um tom humanizado, como uma conversa. Você tem literalmente a percepção que existe um atendente, uma pessoa humana do outro lado te atendendo. E aí, na hora que você vai habilitar isso na tua loja, você faz isso dentro do painel também da Nuvem Shop, você vai definir o tom de voz da tua marca. Então, eu sou uma marca mais séria, então eu quero ter um tom de voz mais sério no trato com o cliente. Ou não, eu sou aquela marca provocadora, descontraída. Mais fã, né? Então, eu vou querer que a IA fale gírias, né? Gírias que são muito faladas aqui, ou dentro do universo desse consumidor, que ela brinque nas respostas, que ela ofereça sugestões. Então, você vai treinando a IA e automaticamente, quando você habilita, a IA vai ler o teu site. Então, isso não precisa literalmente fazer nada. Ela vai literalmente olhar o teu catálogo de produtos e, na hora, já aprender e incorporar na base de dados quais são os produtos, quais são as descrições, quais são as imagens, quais são os valores, automaticamente. Você não tem que setar isso um a um, né? Então, imagina eu vendo, não sei, 100, 200 produtos com variações. Imagina você ter que fazer isso na mão. Uhum. A IA já faz automaticamente isso e já está pronta para responder as perguntas. Você pode também configurar a IA para dar dicas ou passar determinadas políticas, né? Então, por exemplo, não sei, eu posso falar que a minha modelagem geralmente é maior, então você quer que a IA sugira que, se você quer uma roupa mais justa, que você compre o menor número, né? Ou se você está, por exemplo, comprando uma peça íntima, que não existe uma política de devolução para peças íntimas, né? A IA já pode abarcar tudo isso e, na conversa, já ir colocando esses pontos. Já ser preditiva, né? Disso, Sim. de já antecipar Na verdade, ela vai aprendendo, tá? Uhum. Então, não só no começo você já tem isso abarcado de saída, mas à medida que ela vai conversando com cada cliente e com os clientes, ela vai aprendendo e refinando cada vez mais essa abordagem. Bacana. Né? Hoje, como que vocês estão usando na Nuvem Shop IA de modo geral? Bom, eu sou curiosa, eu sim. sempre faço essas perguntas porque a gente aprende aqui Claro. também, né? Não, assim, a gente... IA virou, acho que acho que a principal agenda hoje, né, da empresa, né? Então, assim, a gente acredita muito na nuvem, que a gente vai ter que, né, literalmente, cada um de nós lá dentro, aprender, mexer e aprender, e é assim que a gente vai conseguir, né, internalizar e tornar isso parte do nosso dia a dia. Então, não vai vir um guru de IA lá dentro e vai ensinar todo mundo como usar IA, né? As ferramentas estão aqui, a gente está dando acesso às principais ferramentas para os nossos times, e eles estão começando a ver a aplicação disso no dia a dia, né? Então, acho que eu vou trazer 2 exemplos aqui. Primeiro, que a gente está usando nosso time de suporte, então a gente tem um suporte, né? Existe suporte por e-mail, online, para todos os nossos lojistas. Então, a gente chama de gurus, né? As pessoas ali que responsáveis. E a gente tinha um trabalho muito manual para avaliar a qualidade desse atendimento. A gente automatizou ele, né, quase todo por IA. Então, hoje os tickets, eles via... usando agentes de IA e automação, a gente tem uma plataforma lá de colaboração interna que é o Slack,
né? Então, diretamente no Slack, a gente consegue fazer a análise dos tickets e a IA ela vai basicamente ler aquele ticket, a resolução e vai atribuir automaticamente um score de qualidade. E todo esse processo que era 100% manual é feito agora totalmente por IA e você consegue acessar ele diretamente no Slack, que é a nossa plataforma de colaboração, né? Então, a gente está usando isso para avaliar a nossa qualidade de atendimento, automatizar e ganhar velocidade e eficiência. E a gente também está usando nos nossos times de vendas de prospecção, né, para cliente. Então, a gente também, na parte de qualificar, né, contatos, leads para o nosso funil de vendas, também que era um trabalho muito manual, a gente desenvolveu uma automação, né, via N8N, que é uma plataforma, né, de automação de IA. E através de agentes de IA, a gente pega um contato que levantou a mão, quer falar com a gente classifica esse contato de acordo com o nosso perfil de cliente, automaticamente enriquece para entender esse perfil e dali já passa direto para uma pessoa de vendas entrar em contato. Então, a gente também está usando IA para ganhar em velocidade, eficiência e assertividade no processo de qualificação. Isso a gente como empresa, né? Eu como, né, Bernardo lá no dia a dia, obviamente liderando o marketing, o meu time também está usando muito IA, então no nosso time de marketing, muito dos vídeos e imagens, né? Vídeos de produto, demos de produto já são 100% feitos com IA. A gente também desenvolveu vários agentes internos. Então, vou dar alguns exemplos, né? A gente desenvolveu um agente onde a gente subiu todas as nossas pesquisas de percepção de marca. Então, a gente faz ondas de pesquisas de percepção de marca, de mercado, categoria, com a Kantar, que é um instituto. A gente treinou um agente com toda a base dessas pesquisas e a gente usa isso para fazer perguntas, entender desafios, resumir achados, compartilhar insights, né? E acaba sendo uma base de conhecimento. Eu também tenho, né, uso um agente que internamente o nosso time de aquisição de talentos, de RH, desenvolveu, que é um coach de avaliação de performance, né? Então, a gente faz a avaliação de performance 2 vezes por ano lá dentro. Então, a gente tem um coach onde nesse agente, eu carrego os números, as metas da pessoa, carrego o nosso conjunto de valores ou de skills que a gente entende que as pessoas em cada nível têm que ter. E o coach ajuda a gente a resumir, a trazer os exemplos, a estruturar essa avaliação que depois vai ser feita com o colaborador ou a colaboradora, né? A gente falou até do evento, né, do D2C Summit. Quando a gente estava começando a curadoria do evento, são mais de 100 atrações. Então, imagina, né? São 2 dias de evento, são 2 palcos. Então, a gente quer falar de muitos temas, mas falar dos temas certos, que mais importam para as pessoas. Então, eu desenvolvi um agente expert em curadoria para um evento como o nosso, né? Que vai sugerir nomes, clientes, pessoas, né, que têm conhecimento no mercado e que eu usei para pegar a ideia de palestrantes e de potenciais pessoas que hoje estão fazendo parte da agenda. Muito bacana. E para a gente fechar na nossa pergunta, assim, o que todo mundo vai perguntar, para pequenas e médias empresas, o que você acha que é impossível não usar hoje como IA para essas menores, assim? Bom, a gente já está abarcando vários recursos na Nuvem Shop, né? Então, para dar 2 exemplos aqui, hoje você já na loja consegue ter descrição automática dos produtos, a geração dessas descrições, não tem que ficar escrevendo texto uma a uma, você já faz isso automaticamente. Você também já consegue subir as fotos do teu produto e por IA ele já apaga a imagem de fundo. Então, você tem um removedor de imagem de fundo. Isso é um recurso muito utilizado, né, para quem às vezes quer dar um destaque ou tirar algum elemento que está na imagem de fundo. Então, isso já facilita muito, né, para você rapidamente ganhar em velocidade e automação. Mas a gente está vindo com uma série de novidades, né, de permitir que você crie literalmente uma página dentro do teu e-commerce, né? Então, vou lançar a coleção de verão. Né? Eu estou lançando a coleção de bolsas em collab com outra marca. De montar essa página com poucos comandos.
né? Onde ele vai trazer, obviamente, trazendo o estilo da tua marca. Então, você define qual é o estilo. Você quer uma página mais clássica, um pouco mais arrojada, onde você vai pegar as fotos e ele vai transformar as fotos em motions, um mini vídeo a partir de uma foto, onde imagina uma bolsa. Então, a partir de uma imagem estática da bolsa, a IA já torna um vídeo onde a bolsa começa a girar e você tem a perspectiva dela de diferentes dimensões, né? A gente está trazendo isso. A gente vai ter um assistente de AI que vai ajudar, com poucos cliques e comandos, montar literalmente a página. Fazer a otimização de SEO, a descrição, colocar as medidas, trabalhar a foto, tornar a foto estática em uma imagem. Então, cada vez mais isso é que não vai poder faltar, né? Então, acho que para quem está começando a empreender, você automatizar muito desse trabalho vai permitir que você lance mais rápido, aprenda mais rápido e vai iterando, porque o grande desafio é sair do 0 para o 1. Para sair do 0 para o 1, você tem que saber o que vai dar certo, o que converte mais, né? E o que vai fazer com que aquele cliente volte e compre de novo. Aí ela está aí para ajudar muito a acelerar a parte desse processo. Maravilha. Bernardo, chega um momento aqui que a gente tem o nosso momento Tecla SAP, que a gente dá o nosso megafone para que você deixe a sua mensagem para o mundo. Se ela pudesse chegar, que mensagem que seria? E a gente pede para que você assine também para registrar sua participação aqui. Gente, só não liga para não estourar o tímpano do pessoal, mas o megafone agora é seu. Boa. Bom, se eu acho que eu tivesse uma mensagem final, assim, eu acho que, primeiro, né, eu acho que a IA, ela veio para ficar, eu acho que é um caminho sem volta, então eu acho que tá todo mundo, nesse momento, buscando descobrir como usar, né, no seu dia a dia, como incorporar. Eu acho que o que a gente está passando agora, talvez a gente também passou em outros momentos, né, com o nascimento da internet, onde a gente também não tinha uma fórmula, um jeito, né? Acho que a gente foi encontrando essa forma de usar um canal digital. Agora a gente está passando por uma transformação tão grande ou até maior, que é a questão de IA. Então, acho que a minha mensagem final é, de fato, para quem está aprendendo, internalizar e abraçar de vez isso, né? Não, assim, talvez às vezes a gente tenha uma certa resistência a querer adotar algo novo, a não querer mudar a forma como a gente trabalha, mas eu acho que é uma questão hoje de sobrevivência. Então, acho que vai sair na frente quem conseguir levar, né, melhor atendimento, mais inovação, não só para distribuir o teu produto, para atingir a tua audiência de maneiras diferentes, usando também a criatividade, porque a criatividade, no mundo onde está tudo automatizado, né, e a marca né, de cada empreendedor, das lojas, acaba sendo, acho que, o principal diferencial, né? Então, eu acho que a minha mensagem final pensem muito, né, em diferenciação, porque é isso que vai levar a um crescimento contínuo e escalável. Você ser uma marca ou um fornecedor numa multidão pode até no curto prazo gerar venda, mas não vai fazer com que você dê um próximo passo e, de fato, tenha um negócio perene que vá durar e que vá impactar, né, milhões de consumidores e milhões de vidas. Maravilha. Vou pedir para você assinar. Boa. Enquanto o Bernardo assina, vou falar para vocês aí que estão nos vendo e nos assistindo, ativarem o sininho, seja no YouTube, no Spotify ou qualquer outro canal. E nos seguirem também no @teclasap podcast em todos os canais oficiais. Do Pinterest também, no @Pinterest Brasil ou Pinterest BR também, em todos os canais oficiais. Como que acham você e a Nuvem Shop, Bernardo? Bom, Nuvem Shop, né, só buscar no Google ou digitar nuvenshop.com.br. Acho que no site você tem todas as, informações ali da plataforma, das soluções, né, do nosso ecossistema. A gente está no Instagram, então também é Nuvem Shop. Também busquem por e-commerce na prática. Então, no Instagram tem um canal do e-commerce na prática. No YouTube, né? Como eu falei, mais de 2 milhões de seguidores. E eu tô, acho que principalmente no LinkedIn, né? Então, Bernardo Brandão, vocês vão achar, podem se conectar. Eu também procuro compartilhar conteúdo no LinkedIn de maneira recorrente. Falo muito sobre e-commerce, né? Sobre empreendedorismo, enfim, inovação, tecnologia.
Maravilha. Que aula que a gente teve hoje, hein? De e-commerce, de tecnologia, de inovação, enfim. Super obrigada, viu, Bernardo, pela sua participação aqui, seu tempo também. A gente agradece. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo. Obrigada a você que nos assistiu até agora. E a gente quer também fazer um agradecimento à Casa Pinterest, que está aí em collab com a gente em mais uma temporada. A nossa agência na @Comunicação Cubo, em todos os canais oficiais também. Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, além da agência, além do podcast, no @Caru Fernandes também, em todas as plataformas. E vou pedir para deixarem um QR Code aqui na tela também para o nosso livro A Tecla SAP do Marketês, que você pode adquirir aí nas livrarias ou também pelo QR Code aqui. Então, obrigada e até o próximo episódio.